corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Primeiro Samuel, capítulo 2, versos 6 ao 10. Ao 10. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Que revelação de Ana, não é? Esse é o cântico de Ana. Olha, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Que revelação! O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ela veio disso, de ser baixada, humilhada. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor, do Senhor, são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Como que aquela mulher foi revelada, não é? Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Não é por força nem por violência, não é? Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém. Graças a Deus. Ó Jesus, simplesmente pedimos ao Senhor para vivificar a palavra que nós lemos, o que vamos ouvir, a mensagem. E tudo é tudo que nós precisamos, é da vivificação da palavra em nossas vidas. Nós criamos coragem para enfrentar o dia a dia, as contradições, as decepções. Dá graça, Senhor, para o teu povo, cada dia mais. Aquele batismo, ó Pai, nós estamos esperando. Aquele grande batismo. Aí vamos ver quem é quem. Né? Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo ao longe e aqui presente.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vamos ver uma coisa logo de início. É uma tônica, manifestação dos filhos de Deus, a adoção. 83. Mas veja que tônica, tônica de fim de mensagem. E vai ser de começo. Aqui está o melhor que a vida poderia te dar. Essa vida aqui. Preste bem atenção. Aqui está o melhor que a vida poderia te dar. Essa vida aqui, terrena. Já foi você alguma vez aqui no depósito de lixo da Colgate? Eu estava falando lá nos Estados Unidos. É o lugar mais fedorento onde já estive. Ele ia lá levar roupa para o cunhado dele. Vivia no lixo. Aquela velha fumaça simplesmente me põe enfermo ao respirá-la. Aquela fumaça toca por ali, dá tanto nojo que seu estômago parece sair de dentro para fora, como se tivesse tomado óleo de rícino. Bem, simplesmente tão enjoado quanto possa você estar. E os ratos correndo por cima de você, tentando te comer. E este é o melhor da vida terrena. E então alguém se abaixa e te levanta. E você está bem velho e não pode fazer nada. Ele disse que tinha um cunhado ali, ele ia levar roupa para ele. Você vê o irmão Brano aqui, sofreu muito, libertou tanta gente no mundo. Seu cunhado era uma vítima do álcool e vivia no lixo da Colgate. Ele dizia: Billy, não traz, eu vou vender e vou beber. Eu falei, não, eu te dou dinheiro para você beber. Então alguém se abaixa e te levanta. E você está bem velho e não pode fazer nada. E simplesmente te apanha e te transforma em um rapaz. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? E simplesmente te apanha e te transforma em um rapaz de 18 anos de idade. E te coloca em cima de uma montanha, exatamente na flor da juventude, com aquele bom ar saudável assim, aquele bom gole de água fria. Gostaria você de voltar alguma vez para aquele lixo outra vez? Não, irmão, nunca vá àquele lixo outra vez. Nunca volte ao lixo do mundo.
nada pode te fazer voltar. Nada. Os jovens pensem nisso. Nunca. Gostaria você de voltar alguma vez para aquele lixo outra vez? Não, irmão, nunca. Nunca vá àquele lixo outra vez. O mundo é um lixo. Agora, aquilo é o que isto significa, amigos. É isto que é aquela visão ou trasladação, seja o que for, uma visão. Eu digo visão, porque tenho medo que isto fira alguém ao dizer trasladação. É isto o que aquilo era. Agora, quando Deus, o que fez Deus para trazer filhos e filhas para Ele, agora quem são estas pessoas? Você é uma delas. Você é uma delas. Como eles. O que fizeram estas pessoas para merecerem isto? O quê? Como fizeram isto? Deus no princípio, antes mesmo de ser feito um anjo. Quantos sabem que Ele é infinito? Sabemos todos, não? Quantos sabem que Ele é infinito? Todos. Se Ele não fosse, Ele não seria Deus. Então Deus, em sua infinita misericórdia, viu que Lúcifer faria aquilo se ele criasse isso. Ele deu livre-arbítrio àquelas pessoas como base. E você ainda permanece aí. Isso mesmo, a árvore do bem e do mal colocada diante de cada um de nós. Bom, agora vamos condenar Eva, Adão, e nós estamos na mesma condição. A árvore da ciência do bem e do mal está diante de cada um de nós. Você vai lá, no Éden, e encontra esta árvore. Não, mas você... Ela está diante de cada um de nós. Não tem que ir lá, não. Você faz sua escolha. Você tem livre arbítrio. E você escolheu. Se você não tivesse escolhido, você não estaria aqui. Não estaria aí na internet ouvindo com toda a reverência. Você faz sua escolha. Você fez sua escolha. E Lúcifer foi o primeiro a tomar o caminho errado. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele era formoso.
e se convenceu. Aquele grande garoto propaganda se convenceu. Ele se encheu com a fama de ser bonito. Foi o primeiro a tomar o caminho errado. Ele foi o primeiro. Ora, espera aí. Criado como um anjo de luz, foi o primeiro a tomar o caminho errado. Não. Nós já erramos demais, já tropeçamos demais, mas no caminho certo. Há uma diferença muito grande. Você tropeçar, cair na estrada larga, já começou por entrar pela porta larga. É uma coisa. E tomar o caminho espinhoso, cicatrizes, sofrimento, decepções. O mundo está cheio de invenções. A árvore da ciência do bem e do mal parece que não vai produzir outro fruto além desse, do celular, smartphone, não sei como é que é, rede social. Pessoas usando-a como Satanás usou, dizendo ser cristãs. E ele começou a atrair tudo para si. A irmã Brana está dizendo aqui, ó, o Lúcifer começou a atrair tudo para si. Um egoísta, tentando tomar tudo para si, tentando superar a outra. Mas que coisa, não é? Mas isso foi um anjo caído, um anjo que passou a ser, em vez de ser de luz, passou a ser trevas. Não, você vê que um filho, Absalão, de Davi, fez com ele, ficava na porta ali, tentando superar a outra, superar o próprio pai. Ele começou a atrair tudo para si, diz o irmão Brano. Um egoísta, tentando tomar tudo para si, tentando superar a outra. E foi aí onde tudo começou. Agora ouçam isto. Foi aí que o pecado começou. Esse espírito egoísta. Agora ouçam isso. Foi aí que o pecado começou. Deus, em sua mente infinita, viu isso e viu que o único caminho, reticência.
Agora vocês, irmãos trinitarianos, que creem em 3 pessoas, eu não quero vos ferir, mas como no nome da boa palavra de Deus, poderia você alguma vez colocar Jesus como uma pessoa separada de Deus, Ele mesmo, pessoa distinta? Se Jesus pudesse tomar outra pessoa e a fizesse ir e morrer para remir esta pessoa aqui, ele seria um ser injusto. Há somente uma maneira pela qual Deus poderia alguma vez fazer isto. Ele mesmo tomaria o lugar, como tomou. Foi Deus. E Deus se tornou carne para que ele pudesse provar das dores da morte, para tirar o aguilhão e a morte de nós, para que pudéssemos ser remidos por si próprio. É por isto que ele será tão adorado. Jesus era um homem, claro, ele era um homem, ele soletrou aqui, homem, nascido da Virgem Maria. Pelo Espírito que estava nele era Deus. O Espírito que estava nele era Deus sem medida. É bom a gente ler isso. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. São Paulo diz isso aí. Ele era Jeová Jire. Ele era Jeová Rafa. Ele era Jeová Manassés. Ele era Jeová, nosso escudo, nosso broquel, nosso curador. Ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele foi o primeiro, o último. Ele era o que é e o que há de vir. A raiz e rebentos de Davi, a estrela da manhã, porque ele foi tudo em todos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é bom, gente. Quando a gente já viu, acha fácil. Mas volta lá para o meio trinitário. Volta lá. Não é fácil. Não é fácil. Para eles, só uma revelação mesmo. Uma predestinação. Nunca desanimes. Nunca desanimes. Haja o que houver. E a morte sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. Ali o diabo diz: eu te peguei porque você me deu ouvido. Eu te ferroarei, te colocarei na sepultura. Vai sim. Mas a Ana acabou de dizer, como é que é o Senhor que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Viu isso? Que profetiza. Mãe de um dos maiores profetas.
Vou repetir. E a morte sempre teve um ferrão que ferrou as pessoas. O diabo diz: eu te peguei, porque você me deu ouvido. Sim, deu. Eu te ferroarei, te colocarei na sepultura. Aquele sangue derramado não pode te ajudar. Olha só que atrevido. Aquilo é simplesmente sangue de um animal. Satanás, mentindo. Ele é pai da mentira. Porém, Deus, em sua sabedoria, sabia que lá haveria um cordeiro que viria morto desde a fundação do mundo. Lá, além das estrelas, bilhões de anos, esse cordeiro foi morto. Por isso é que seu nome está lá, no livro dele, no livro do cordeiro. Esse cordeiro tem um livro. Sim, Senhor. E ele esperou por aquele tempo, pela plenitude do tempo que viria. Ele esperou. Enquanto isso, matava ovelhas, sacrificava, oferecia o sangue, que era o tipo. Mas a vida não voltava para o pecador. Ele voltava depois com o mesmo tipo de vida. Sacrificava, saía aliviado. Depois sacrificava de novo. Agora não. O sacrifício do Cordeiro de Deus traz vida, leva para o paraíso. Mas um dia, quando este Cordeiro veio, este homem, Satanás, foi até mesmo enganado. Ele olhou ao seu redor, ele disse: se tu és o Filho de Deus, faça isto. Safado, não é? Se tu és o Filho de Deus, faça um milagre, deixe-me te ver fazê-lo. Deixe-me te ver fazê-lo. Eu amarrarei um trapo ao redor de sua face e te ferirei. Que sentença ele estava lavrando para Jesus. Se tu és um profeta, diga-nos quem te bateu. Ele era o diabo, falando através daqueles soldados. Eu não creio que tu és o sujeito. É só tudo que ele podia falar. Se tu és, diga-nos exatamente como tu és. Vem tudo desta maneira. Diga-nos quem és tu. Ele não abriu a sua boca, ficou caladinho. Ele puxou o pano de sobre seus olhos, então. Aqueles soldados estavam sendo usados pelo diabo. Ele olhou ao redor para os discípulos e disse:
Eu poderia falar com o meu pai e ele me mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião são 2.000. Vezes 12, 244. Deus não ouviu aquilo. Você sabe, se tu és, aquele não é ele. O inimigo dizendo. Ora, veja o sangrando. Alguns de seus soldados vão até lá e cospem em sua face. Cuspiam, escarneciam dele, arrancavam mãos cheias de barbas de sua face. Oh, não é ele. Não, esse não é ele. Olha só como ele está sendo um boneco na mão de Deus. Oh, não é ele, ora, aquele não é ele. Eu colocarei o meu ferrão nele, rapaz. Eu levarei lá em cima. Eu te apanhei agora. Agora recebe chicotadas. Te apanhei. Ele gosta de falar isso, um servo de Deus. Eu te apanhei agora. Agora ele acabou. Que gana, que desejo de acabar com o Filho de Deus. Não, ele não é, não. Ele não é o que parece ser, não. Quando ele foi chicoteado, Elohim, Elohim, Deus meu, Deus meu. Aquele era o homem. Por que me desamparastes? Por quê? No jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Olha que coisa. A unção deixou Jesus. Perder a unção. Vocês sabem, ele teve que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Os pecados do mundo sobre ele. Você sabia disto? Não os seus pecados, mas os meus e os teus. Não os pecados dele, mas os meus e os teus. Toma, Satanás. Você tem que lutar contra os servos de Deus. Mas isso não anula. Foi aí que aquele amor entrou. Ele tomou o meu. Oh, aleluia! Como tomou o meu pecado, os meus pecados. Aleluia! E lá estava ele não podia abrir a sua boca. Eles simplesmente disseram: você sabe, eu creio que aquele era somente um homem comum. Como é que ficou o coração de Maria, hein, em relação à palavra do anjo? O anjo não falou, avisou para ela que ele ia ser crucificado. Falou, ele será forte e assentar-se-á no trono de Davi. Não, eles diziam assim, filhas de Maria, filhos de Maria. Ela guardou tudo no coração. Estava lá no cenáculo para receber o Espírito dele. Aleluia. Ela carregou ele no ventre. Mas agora
agora não era no ventre. O Espírito Santo, o Espírito do Filho, veio sobre ela, sobre todos aqueles. Ele não foi nascido de uma virgem. Ele não foi nascido de uma virgem, pois eu coloquei o meu aguilhão nele. Isso é o diabo, isso é entre aspas, né? É entre aspas. Ele disse, não, ele não nasceu de uma virgem, não. Eu coloquei o meu aguilhão nele. E aqui vem ele. Lance seu ferrão nele. Oh, mas aquela era a hora errada. Era a hora errada. Então ele estava com seu ferrão arrancado. Ele não pode ferroar mais desde então. Ele não pôde ferroar mais desde então. Ele deixou o seu ferrão, é como a abelha. A abelha ferrou uma vez só, o ferrão fica lá, depois ela não tem mais ferrão. Ele deixou o seu ferrão lá dentro. Levantou no terceiro dia e disse, eu sou aquele que estava morto, e está outra vez, e está vivo outra vez, e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Sim, Senhor, ele falhou em ver quem era aquele que ele estava crucificando, batendo, ferroando. E porque eu vivo, vós também vivereis. Isto não apareceu ainda. Certo dia, 3 ou 4 dias após aquilo, depois que ele havia subido ao Pai, havia voltado, então alguns disseram, oh, ele deve ser um fantasma. Coitados, deve haver algo fantasmagórico a respeito deste sujeito. E quando você viu, você teve uma visão. Não, ele era o verdadeiro Jesus, não é visão, não é nada de fantasmagórico. Era Jesus mesmo, desceu. Ele não tinha subido ao Pai ainda, ele subiu e voltou glorificado. Tomé disse, deixe-me ver suas mãos e tudo mais, eu lhe direi se é ele. Ele disse, aqui estou. Disse, tem você algum peixe e pão lá? Pão. Traga-me um sanduíche. E eles lhe trouxeram um sanduíche. E ele se colocou ali de pé e o comeu. Depois que ele foi lá no Pai, aleluia, disse, agora come um espírito como eu acabei de comer? Uma coisa fantasmagórica come? Tem um espírito, carne e ossos como eu tenho? É o Jesus que nós vamos encontrar lá. Vem, ele disse, eu sou ele, eu sou aquele. Você está esperando o arrebatamento para encontrar um ser extraterreno, fantasmagórico? Não, é ele mesmo. E Paulo disse, não apareceu exatamente com o tipo de corpo que teremos,
mas sabemos que teremos um corpo como o dele. Agora você vai dar glória a Deus. O quê? Já teve ele alguma vez aquele corpo de teofania? Sim, Senhor. Agora você dá glória a Deus. Agora você dá glória a Deus. Aleluia. Eu vou terminar, só mais uns minutinhos. Corpo de teofania? Sim, Senhor. Quando ele morreu, a Bíblia diz que ele é um pronome pessoal, outra vez. Ele foi ao inferno e pregou as almas que estavam aprisionadas. Como ele desceu lá e como ele fez isto, ele possuía o sentido do tato. Ele podia pegar, não era uma coisa fantasmagórica, não. Ele possuía o sentido da audição. Ele possuía o sentido da fala. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo que vi aqueles glorificados outra noite. Aleluia. Esse é o Jesus que você vai encontrar ao subir no arrebatamento. Você está pensando em arrebatamento? É isso aí. Ele pregou para as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram da longanimidade dos dias de Noé. Então, quando ele levantou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo pudesse ver a corrupção, porque Davi, o profeta, anteviu isto: não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo deixarei o meu santo, que o meu santo veja a corrupção, o corpo corromper-se. Minha carne descansará na esperança, porque ele não deixará minha alma no inferno, nem deixará que o meu santo veja a corrupção. Davi foi profeta, e em 72 horas antes que a corrupção pudesse chegar, aquela teofania, aquele corpo que foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, levantou outra vez, e no mortal foi colocada a imortalidade. Só isso que a gente espera. E no mortal, você mortal, eu, nós, foi colocada a imortalidade. E ele se pôs de pé e correu e comeu. E ele nos disse que ele era homem, um homem, aleluia. É com esse homem que nós vamos encontrar com o mesmo corpo dele. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.